Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil, assim, coladinhos. Cada vez mais, estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos, estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem? Espero que sim! Então, eu sou a professora Andresa, trabalho na Escola Ruth e hoje, preparado para mais uma aula de Ciências Humanas? Que joia! E hoje o tema da nossa aula eu adoro. É o tema que eu mais gosto de trabalhar. É o tema da nossa aula. Vocês já vão entender por quê. Porque é falar sobre a nossa cidade, né? Então hoje nós vamos comentar sobre a fundação do município de Ponta Grossa, né? E eu gosto muito de falar da história da nossa cidade. Porque como a professora sempre fala, a partir do momento que eu conheço a história, eu valorizo. E é isso que a professora quer, que vocês valorizem a história da nossa cidade. E o nosso objetivo é conhecer e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. Certo, pessoal? Então vamos começar? Então, primeiro, vamos pegar lá o caderninho, vamos escrever o dia 16 de julho de 2020, professora Andresa, a aula nossa é Fundação do Município de Ponta Grossa. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês escreverem, né? Lembrando, caso não dê tempo, só ir lá na página do Facebook da Secretaria Municipal ou aqui da TV Educativa e vocês assistem de novo essa aula, certo? Pronto? Deu tempo? Espero que sim, espero que vocês estejam correndinho aí. Então, nós vamos começar a aula lembrando uma história que a professora Letícia contou para vocês. Quem não assistiu vai ter a oportunidade de rever. Quem assistiu vai ver de novo. Olha que joia! Essa história, ela vai contar como que foi, como que surgiu a lenda e como que surgiu a cidade de Ponta Grossa. Vamos assistir? Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou a Letícia Teixeira, sou professora da Rede Municipal e trabalho na Escola Zaira. E hoje venho aqui compartilhar uma história com vocês. Uma história de nossa cidade. Você conhece
ou sabe a origem do nome Ponta Grossa? Isso aí, pois agora vamos relembrar essa história. Vem ver, vem conhecer minha cidade Sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver nossas riquezas, as 1001 belezas do paraíso do sul. Vem ver. Dizem os mais antigos que nossas terras eram cercadas por campos de matos. E assim era a passagem das tropas que vinham do Rio Grande do Sul até São Paulo, levando mercadorias, pois Ponta Grossa era uma região central e aonde era de obrigação a passagem dessas tropas. Sempre à noite eles paravam para descansar, montavam um acampamento e então, em volta de uma fogueira e com o chimarrão na mão e um bom feijão tropeiro, alimentavam-se ao som de música e também de histórias, que hoje ainda ouvimos por aí. Por ser rota principal e de obrigatoriedade nesta passagem, os tropeiros, com o tempo, foram chegando e até montando alguns acampamentos. E os fazendeiros que viam que esta região poderia ser próspera, acabaram se instalando por aqui. Aí houve a ideia de um deles iniciar uma freguesia, uma cidade. Um dos fazendeiros pensou: como vamos fazer para decidir qual é o local que vamos instalar e concretizar esse nosso sonho? Pensaram e entraram no consenso. Um deles disse: vamos soltar 2 pombinhas e aonde elas pousarem, vamos iniciar a nossa cidade. Foi assim que fizeram. Amarraram na patinha delas uma fita vermelha e então soltaram as pombas. E elas voaram até se perderem no céu. Mas, quando elas pousaram, eles ficaram surpreendidos. Elas pousaram em uma cruz, ao lado de uma figueira, numa colina que tinha a ponta um pouco mais grossa. E então originou-se o nome de Ponta Grossa. As pombinhas hoje são representadas em nossa bandeira, em memória a essa história. Com o tempo, eles construíram então uma capela, pois dizem os mais antigos que para algo ser próspero deve iniciar-se com a fé. Construíram uma singela capela de madeira, em homenagem a Nossa Senhora Santana, que veio ser padroeira da cidade. Hoje, esta capela é onde fica a nossa Catedral Santana, localizada no ponto mais alto da cidade. E assim, diz ainda a lenda, que essas pombinhas se tornaram o símbolo de paz e prosperidade de nossa cidade. E assim começa a história de nossa cidade, Ponta Grossa. E aí, pessoal, lembraram? Gostaram? Quem não conhecia, né? Bem legal. Mas lembrando para vocês que uma lenda é um patrimônio imaterial da nossa cidade. E essa lenda, ela é tão enraizada na nossa cultura, né, que ela vai até para a nossa bandeira. Olha ela ali, né, que a professora já vai explicar a bandeira aqui de Ponta Grossa. Mas antes a professora quer só lembrar. Então essa é a lenda. Mas a história, né, que tem nos livros de histórias é o seguinte, que a partir do momento, né, que Ponta Grossa foi elevada à freguesia no dia 15 de setembro de 1823, eles precisavam de um marco. Nada mais
justo, né, como era naquela época, construírem uma capela. E o que aconteceu? Todos os fazendeiros, os poderosos da região, queriam construir essa capela próxima às suas terras. Por quê? Porque eles sabiam que ali ia se desenvolver, ali começaria a nossa cidade. Então, em briga vai, briga vem, discussão, eles resolveram que eles iam construir essa capela num lugar que era o caminho já dos tropeiros, numa colina, que era um dos pontos mais altos que poderia ser visto em várias regiões, e aonde já tinha uma cruz que daria boas notícias, vamos dizer assim, um bom desenvolvimento para a cidade, a cruz. Então eles resolveram e construíram essa capela nessa região. Então, pessoal, essa é a história. Vocês viram que a professora não falou das pombinhas, mas eu, assim, particularmente, eu gosto muito da lenda, porque ela tem todo aquele simbolismo, como a professora falou na questão da bandeira, né? Então, aqui nós temos a bandeira da nossa cidade. Ela é da cor branca e azul, com uma faixa diagonal em azul, né? No centro, ela tem 2 raminhos de trigo e soja, que eram as atividades econômicas ali na nossa região na época, né? As pombinhas, que simbolizam, né, a lenda da cidade, e uma coroa em dourado. Por que a coroa? Quem que usa coroa? Rei, rainha, príncipe, princesa, né? E essa é a razão da nossa coroa, porque Ponta Grossa é considerada a princesa dos Campos Gerais, pela sua bela natureza, pelo seu desenvolvimento entre as cidades que fazem parte dos Campos Gerais, né? Então, por isso que ela tem ali a coroa. Tem o tropeiro, que a professora deu a aula passada, né, para vocês, né, que fazia o caminho do Viamão, né, que ia até a região sudeste lá de São Paulo, né, pessoal, ali nessa região, que levavam as mercadorias, e quando chegavam na nossa região, o que eles falavam? Vamos no pouso do Capão de Ponta Grossa, né? E assim se originou o nome da nossa cidade. E, gente, não pense que o nome da nossa cidade é feio. Ele não é. Ele conta a história da nossa cidade. Ele fala lá, o nome da nossa cidade tem uma história com base nele. E já tentaram mudar o nome da nossa cidade. Já tentaram colocar de Pitangui, né? Aí o pessoal do Núcleo Pitangui, hein? Tá chique, hein? E não pegou. O pessoal continuava chamando de Ponta Grossa. E lembra que eu falei? Quem conhece, valoriza. Agora vocês conhecem o nome da nossa cidade, sabem como que ele surgiu, então não tem por que essa discussão, o nome é feio, vamos mudar. Sou totalmente contra, vamos valorizar. Somos pontagrossenses sim, e temos que ter orgulho disso. Então, aqui as pombinhas que a professora trouxe, né, que está tão enraizada a nossa história, a nossa cultura, né, e é um patrimônio imaterial, como a professora já falou. Aí surgiu, né, ali, como a professora já falou, em 15 de setembro de 1823, Ponta Grossa é elevada à freguesia e se construiu uma capela bem simplesinha, a primeira capela, feita com madeira e palha, bem simplesinha. Então essa primeira capela a gente não tem nenhum registro dela. Então nós só temos registros dessa aqui, que é a segunda capela, uma capela bem rústica, feita com estuque. O que é estuque? Vocês lembram? A professora já falou. É aquele gesso com cola, né? Que eles iam fazendo as paredes, sem corredores, bancos rústicos. Então, ela era bem simplesinha. E se vocês olharem bem na foto, a gente vê ali que eu deduzo ser a saída da missa. Porque se vocês passarem até agora na frente de uma igreja, a saída da igreja, fica todo mundo ali fora conversando, né? Não tinha pandemia, então eles podiam ficar ali bem tranquilo, né? Então essa é a nossa segunda capela.
E tem agora, lembram dessa aqui, né? Essa é minha querida, né? A antiga catedral, né? Daí agora aqui ela já passa a ser a Catedral de Santana, que a professora já contou a história da catedral e da Igreja do Rosário, né? Então ela foi construída, só que infelizmente não cuidaram. O que fizeram? Demoliram essa nossa catedral tão bonita para construir a atual catedral da nossa cidade. A professora já falou numa aula passada, vou voltar. A professora não é contra de terem construído essa catedral, ela é contra de terem demolido essa catedral tão linda que fazia parte da nossa história. Certo, pessoal? Então agora a professora quer que vocês peguem o caderno e marquem aí datas importantes para a fundação da nossa cidade. Então ali, Ponta Grossa, no dia 15 de setembro de 1823, elevada à freguesia, pode marcar, tanto o segundo quanto o terceiro ano. 1855, ela é elevada à vila de Ponta Grossa. E em 1862, ela é elevada à cidade. Antes de Ponta Grossa ser elevada à freguesia, ela era um bairro que pertencia a Castro. Então nós éramos um bairro de Castro, como tem hoje aqui o bairro de Varanas, era mais ou menos, ela pertencia a Castro. A partir do momento que ela foi elevada à freguesia, ela começa a ter certas autoridades, ela consegue tomar certas decisões importantes para a região. Então, por isso que é um marco tão importante. Nós festejamos o dia que Ponta Grossa é elevada à freguesia, dia 15 de setembro de 1823. Em 2023, ela vai fazer quantos anos, pessoal? 200 anos, né? Tenho certeza que vai ter umas festas, bastante eventos para nós comemorar essa data tão importante. E daí? Quem são? São os primeiros habitantes da nossa cidade. Lembram o nome desses índios? Ai, ai, ai. Por favor, a professora bateu bastante neles. Os caigangues, né? Que foram os primeiros índios da nossa região. Posteriormente, nós temos ali o tropeiro, a imagem do tropeiro. O tropeiro está representando o homem branco. Não somente o tropeiro, porque na nossa região, antes mesmo do caminho das tropas, já havia certas fazendas, que eram mais ou menos o que eles chamam as sesmarias. Então tinha sesmarias de Itaiacoca, sesmarias do Pitangui, que eram porções de terra que a coroa estava dando, né, que o império dava para a pessoa vir aqui para desenvolver, para desbravar o interior. Então aqui na nossa cidade já havia fazendeiros que vinham de São Paulo e aqui na região para ter um desenvolvimento da região. Também a professora chama a atenção para essa última figura. Quem são? Quem são, pessoal? Os escravos. Aqui em Ponta Grossa teve, infelizmente, como todo o Brasil, nós tivemos escravos. Esses escravos, eles não eram assim tantos na parte, assim, na cidade. Eles ficavam mais aonde? Nas fazendas. Então, Ponta Grossa teve também. Então, esses três aqui, essas três etnias, né, que fizeram parte, que foram os primeiros habitantes da nossa cidade. Mas Ponta Grossa foi se desenvolvendo, né? Passou a cidade, já foi tendo bastante pessoas morando aqui na nossa região e chega na nossa cidade as ferrovias. Também gosto muito de trabalhar. Primeira ferrovia, né? A Estação Paraná, em 1894, que fazia a linha Ponta Grossa, Curitiba, capital do nosso estado, e Paranaguá, uma das cidades mais antigas do Paraná. Então eles faziam esse transporte e com isso a cidade começou a se desenvolver um pouquinho mais.
em 1894. Começa assim, vamos dizer, o grande boom da cidade, um grande desenvolvimento vai começar a partir dessa ferrovia. Então aqui uma foto antiga, né? Vamos comparar passado, que passou, presente. Hoje ali é a Casa da Memória e também tem a nossa Maria Fumaça, né? Essa Maria Fumaça também é um patrimônio nosso, porque foi quase toda construída aqui em Ponta Grossa, como a professora já explicou nas aulas anteriores, certo? Daí temos também o armazém, né, da Estrada de Ferro de 1886. Eu trouxe essa imagem para vocês verem aqui os carroções. Antigamente, e está um congestionamento, ó, Ponta Grossa, congestionamento de carroções. Era por esses carroções que eles transportavam as mercadorias. Estamos aqui no ciclo da erva mate e da madeira também, entrando no ciclo da madeira. Então, na erva mate, aí ficavam os produtos, eles ficavam esperando para ir no armazém, e aqui nós temos os trens. Legal, né, gente? Muito jóia. Então, pessoal, aqui nós temos a Estação Arte, que por muito tempo, né, foi a Estação Arte, mas agora, infelizmente, ela está desativada. Ela fica bem ao ladinho do terminal. É a mesma imagem que a professora falou anteriormente. Como ela era em 1886 e como ela está em 2020. Olhem, comparem a imagem para vocês verem que legal. E aí começa então o desenvolvimento da nossa cidade, principalmente com essa estação, São Paulo, Rio Grande do Sul, em 1900. Então essa estação aqui, ela teve vários nomes. Ela foi Estação Ponta Grossa, mas não ficou muito tempo. Ela foi Estação Roxo de Rodrigues, também não ficou muito tempo. Ela foi a Estação São Paulo, Rio Grande do Sul, que é a que ficou mais tempos, vamos dizer assim, e depois ela já era chamada de antiga estação da RFSA, né? Então, que a gente usava, que usou, então ela teve vários nomes. Olhem lá essa imagem, porque a professora fala que aqui começa um grande desenvolvimento, não só econômico, porque essa estação, ela vem do Rio Grande do Sul, passa pela nossa cidade e vai para São Paulo. E isso permite da nossa região aqui irem pontagrossenses para São Paulo. Então os filhos dos poderosos começam a estudar em São Paulo. Grandes personagens nossos da história, os presidentes que a professora já trabalhou na ferrovia, vêm à nossa cidade através dessa ferrovia. Então começam a vir muitos empregados para a construção dela, e isso vai mudando o formato também do trabalhador da cidade, que antes era só rural e agora não, começa a ser mais especializado. Começam a chegar assim notícias, né, de vários lugares, então a cultura nossa também começa a se desenvolver. Muitos atores, muitos músicos começam a vir para cá, e isso desenvolve a cultura, fazem apresentação aqui na ferrovia, certo? E ela recentemente foi restaurada, né? Agora é a Estação Saudade, olha que imagem linda, né? Está aberta a visitação, né? Depois que tudo isso passar, depois que quando a gente, se Deus quiser, vai ser logo, a gente vai começar a sair, né? Visitar, mas a Estação Saudade, ela está muito bonita. Tem o Museu do Ferroviário, tem lanchonetes, tem os banquinhos para você ficar sentado, e ali dentro tem também, eles conservaram a bilheteria, que é o lugar onde eles compravam as passagens para irem para os outros lugares. Eu sempre gosto de dizer que Ponta Grossa é a cidade dos caminhos, né? Começou com os caminhos dos indígenas, que faziam os acampamentos, depois foi o caminho dos tropeiros, e agora é o caminho das ferrovias, onde há um desenvolvimento geográfico. Muitas casas também são construídas em torno dessa linha, né, em volta, até o jeito de se localizar, a gente começa a mudar. Antes dizia ao pé da colina, que era onde estava a catedral, e hoje o que?
a gente falavam, né? Hoje não, falavam, para lá da linha, perto da linha, na beira da linha. E ela, com o tempo, ela mudou de lugar. Teve que ser tirada do centro da cidade devido aos acidentes, devido ao tráfego, e ela foi mudada de lugar, né? Então ela fica hoje lá em Uvaranas, né? E se eu não estou enganada, é a Rumo que toma conta dela. Ela foi federal, passou, não era mais do governo, e agora é uma empresa privatizada que cuida dela. E também com isso chegam os imigrantes. A ferrovia também permite essa chegada de novos habitantes da nossa cidade, né? E os primeiros foram os russos, tivemos os alemães, os poloneses, que foram os primeiros imigrantes que chegaram com a sua cultura, com a sua comida, e foram o quê? Colocando para todos nós pontagrossenses, que nós temos muita, principalmente a comida, né? Os alemães, aqui nós temos a nossa festa, né? A Michem Festa. Também tivemos os italianos, os sírio-libaneses. Era muito interessante, pessoal, porque eles vendiam coisas, então eles colocavam dentro das malas e saíam nas fazendas vendendo, que nós chamamos de mascates, né? E assim, se você for ver, as maiorias das nossas lojas são descendentes de sírios libaneses, né? As lojas de roupas aqui da nossa cidade então eles são muito ligados ao comércio. E também tivemos os ucranianos. Então, pessoal, todo esse pessoal, todos esses eventos, o que formaram a nossa cidade, a nossa Princesa dos Campos Gerais. Certo, pessoal? Então, formaram a nossa Princesa dos Campos Gerais. Olha, essa imagem também é uma imagem atual. E agora a professora vai convidar vocês para nós fazerem um passeio. Mas não vai ser um passeio pela terra, por carro. Agora nós estamos chique, nós vamos fazer pelo ar. Nós vamos ver a nossa cidade com uma vista por cima. Vamos dizer assim, que nós estivéssemos num avião. Preparados? E ao som da nossa marcha de Ponta Grossa. Da Cascavel das Chapadas, em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas, e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas, e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. De grandezas viva a fonte, a princesa decantada, rutilar no horizonte, por ondas verdes, beijada. Rutilar no horizonte, por ondas verdes, beijada. E aí, pessoal, gostaram de ver nossa cidade? Viram como ela está grande? Lembram lá da primeira imagem da capelinha lá de Debré que a professora colocou? Para ver agora, né? Nossa, como nossa cidade cresceu. Como nossa cidade está bonita, né? Como nossa cidade está com várias diversidades, né? Nós somos bem diferentes, com os imigrantes, com as descendências dos tropeiros e fazendeiros, né? Então, assim formou-se a nossa cidade. Agora, vamos fazer uma brincadeira? Assim, a professora vai falar uma frase. Aqui na mesa tem vários desenhos que a professora trouxe sobre a nossa cidade. Nós vamos ter que descobrir
qual desses desenhos que se encaixa melhor com a nossa história, certo? Então, a primeira frase é: foram os primeiros imigrantes a chegarem em Ponta Grossa. Agora vejam lá na imagem, prestem bem atenção. Imigrantes, isso quer dizer que eles vieram de outra região, de outro país. Quem será? Então vamos lá. Primeiro, quem eu falei que eram os primeiros imigrantes? Foram os russos. Vamos achar os russos aqui. Ah, bem na frente, essa estava fácil. Então, os primeiros imigrantes foram os russos. Depois dos russos, quem foram os outros imigrantes? Olhem lá. Estão aqui, estão escondidinhos, né? Vou ajudar. Então, foram os alemães, né? Lembram lá, né? Até a professora contou a história de uma casa, de uma mansão, né? De descendentes de alemães, né? Que foi a mansão Vila Hilda, que eles montaram uma cervejaria adriática, né? Do seu Alberto com a dona Hilda. Lembram lá? Descendentes deles. Tem mais um. Quem que são? Então, vamos lá. Os poloneses, né? Então, esses três foram os primeiros imigrantes da nossa cidade. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar outra? Esse eu tenho certeza que vocês vão saber. Primeiros habitantes de Ponta Grossa. Quem será? Quem que foram? Essa vocês não podem errar. Essa, se vocês errarem, eu vou ficar sentida, porque eu trabalhei muito o primeiro habitante aqui da nossa cidade. Deixa a professora colocar aqui para ficar melhor. Quem? Vamos começar então. Cadê? Tinha sumido. O indígena, né, pessoal? Os caigangues, né? Lembram lá que a professora falou que eles não eram que a aldeia deles fossem aqui. Eles faziam de acampamento aqui na nossa região e era o caminho que eles passavam, certo? Então, os caigangues. Depois dos caigangues, quem foram? Foi na nossa última aula. Os tropeiros, representando o homem branco, os tropeiros e os fazendeiros que já tinham fazenda aqui, né? Certo? Falta um. Quem? Conseguem aí descobrir? Vamos ver. Os negros, né? Os escravos, né? Que infelizmente, né? Mas a gente teve aqui também na nossa cidade. Não tanto no centro, na cidade em si, mas nas fazendas, né? Nas fazendas nós tivemos muitos escravos. Então vamos lá. Sua chegada proporcionou grande desenvolvimento para a cidade. Quem será que chegou aqui na nossa cidade que grande desenvolvimento assim? Tá fácil. Eu falei, usei até esse mesmo termo na aula. Quem chegou a grandes desenvolvimento? Agora tá ficando fácil, só temos 4 aqui. As ferrovias, né, pessoal? A primeira ferrovia, Estação Paraná, né? E a Estação São Paulo, Rio Grande do Sul. As duas ferrovias, que foi o grande boom da nossa cidade, né? Ela teve um grande desenvolvimento, tanto econômico quanto cultural, para a Ponta Grossa. As duas ferrovias, muito importante, mais um caminho da nossa cidade. E quem é a princesa dos Campos Gerais? Quem será que é a princesa dos Campos Gerais?
Só tem 2 agora, agora tá fácil. Então a professora trouxe aqui, né, a imagem de Ponta Grossa atualmente. Ela é a princesa dos Campos Gerais. Quando a professora fala assim, Campos Gerais, são várias cidades. São Castro, Piraí, Tibagi, que fazem parte desse Campos Gerais, né? Porque era toda uma região de campo, né? Que os tropeiros passavam e eles denominavam Campos Gerais, pela pastagem boa também que tinha nessa região. Então Ponta Grossa é a princesa de todas essas cidades aí. Legal, né? E aqui, a última, foi elevada à freguesia em 1823. E só sobrou aqui, né, a foto de Debré, né, que mostra ali de olha, era ao redor da nossa cidade, né, tinha poucas casas ao redor da capelinha, que é hoje a nossa catedral, e vocês sabem que ela está bem no centro, né, da nossa cidade, né, quem vai ali, a mãe quando vai fazer alguma compra, tá a nossa catedral atual. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado, que tenha sido bem legal. Vamos dar uma última olhada aqui, vamos pedir assim para os nossos câmeras para vocês relembrarem todas essas imagens aqui, né? Como ficou legal, ficou tipo uma linha do tempo, né? Mas ela não está bem na ordem, porque a professora foi sorteando as imagens, né? Para vocês verem essas imagens. Quando voltarem para a aula, quando tiverem oportunidade, vocês vão lembrar dessas imagens e assim se deu a fundação da nossa cidade. Eu espero que tenham gostado, que façam as atividades que as professoras mandarem e até uma próxima, né, pessoal? Beijão, tchau, tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Todos estão prontos para mais uma aula de Ciências da Natureza? Que bom! Então, estamos aqui para isso, para relembrarmos coisas que nós já vimos e para também agradecer ao grupo de pesquisa de aula que pesquisou essa aula. Também vamos agradecer aos alunos da Escola Ana de Barros, que estão ligadinhos, assim como todos os alunos da rede municipal. Se você está assistindo junto com o papai, com a mamãe, ou muitas vezes você está assistindo sozinho, então agora você é minha companhia. Vocês lembram das 3 palavrinhas que fazem parte da nossa aula de ciências? Quais são? Ah, eu sabia que vocês iam lembrar. Conhecimento, experiência e investigação. Hoje, mais uma vez, vamos ter conhecimentos, vamos aprender juntos, teremos experiência e a investigação faz parte de todas as nossas aulas. Num primeiro momento, nós vamos fazer a retomada do que foi trabalhado na aula anterior. Vocês lembram? A aula anterior, o que a gente viu? A gente viu a importância do sol, que ele pode ser tanto bom para a nossa saúde, como pode trazer prejuízos. Vimos algumas doenças causadas pela exposição incorreta do sol. As manchas na pele, vimos o pterígio, vimos a insolação, as queimaduras. Vimos também aquela curiosidade, vocês lembram? Que o sol, ele tem 7 cores. Mas, quando essas luzes, essas 7 luzes, quando elas atingem a atmosfera, elas se espalham. Somente as cores que têm as luzes com maior comprimento, como a laranja, a vermelha e a amarela, são as que nós vemos aqui da Terra. E vocês lembram que se eu olhar lá do céu, se os astronautas olharem o Sol, que cor ele vai ser? Branco! Muito bem! E o que mais que nós vimos? Ah, nós fizemos uma experiência e a professora pediu para que vocês investigassem o significado de fototropismo. Lembram? Fototropismo. A professora pegou essa caixa e o que a professora fez? A professora colocou o quê? Colocou o feijão dentro do potinho, como vocês podem ver. E aí, olha o que está acontecendo.
O feijão está germinando, mas ele está germinando num processo muito lento. Eu vou precisar acompanhar ainda durante mais uma semana essa germinação para ver o que vai acontecer. Então, na semana que vem, nós estaremos novamente voltando a essa experiência para concluirmos a influência do sol e vermos o que é o fototropismo. Além dessa experiência, lembram que a gente observou o minhocário? E ele permanece, ele veio de novo na nossa aula para nós vermos o que está acontecendo. Nós vamos retirar o papel é aquele que está envolvendo para que elas se sintam no ambiente delas. E vamos observar as camadas. Olhem, as camadas, elas já não estão tão separadas como no início, elas já estão se misturando. E aqui nós já vemos a minhoca. Ela já está fazendo o trabalho dela. A matéria orgânica que está aqui em cima, que são as folhas, continuam e já estão em processo de mistura, já vão se misturar com as camadas. Vejam que interessante que está essa nossa experiência do minhocário. Ela novamente vai nos acompanhar na próxima semana para nós vermos como vão ficar essas camadas. E agora? O que será que nos espera hoje? Bom, hoje, qual vai ser o objetivo da nossa aula? Vamos lá? O objetivo da nossa aula vai ser descrever as características dos animais em relação à sua alimentação. Vamos ver se ele é carnívoro, se ele come carne, ou seja, herbívoro, aqueles que comem plantas, onívoros, que comem os dois. E também com relação ao habitat, se eles são terrestres ou se eles são aquáticos. E também vamos diferenciar os animais de vertebrados e invertebrados. Agora eu pergunto para vocês, se nós pensarmos nos animais, os animais, eles são formados por diferentes grupos. E quando a gente pensa nos animais, vamos ver aqui qual é a pergunta que a professora vai lançar para vocês. Como que nós poderíamos organizar os animais em diferentes grupos? Quando a professora falou em animais, vocês já pensaram nos animais. Eles são diferentes quanto ao tamanho, quanto à locomoção, quanto à alimentação. Então agora, como que vocês organizariam esses grupos? Quais são as hipóteses que vocês vão trazer para a professora? Vamos olhar aqui na telinha? Eles podem ser grandes e pequenos. Eles podem pular, correr ou rastejar. Vivem na floresta ou em casa, ok. Tem pelos, penas e escamas. São perigosos ou mansinhos, muito bem. Comem ração, plantas, vivem na água ou no solo. Muito bem, com essas hipóteses nós vamos trabalhar durante a aula e nós vamos ver o que vocês estão pensando e o que nós vamos aprender hoje. Agora, a professora trouxe aqui, e eu acho que vocês já viram, que aqui na bancada tem muita coisa encoberta. O que será que está escondido aqui? A professora vai dar uma pista. Como hoje nós estamos falando de animais, são animais. Eu vou dar uma pista e vocês vão ter que descobrir. O que será que tem aqui? É um animal que voa? Vão pensando. Tem penas e tem ossos. Vocês pensaram? O que será que é? A professora pode tirar? Vamos ver. Se você falou que era passarinho, você acertou. Vejam que graça. Ele é um animal que tem penas. Ele é um animal doméstico, porque eu posso ter ele na minha casa. E ele se alimenta de plantinhas. Agora, qual será esse segundo? Vou dar uma pista. Ele é aquático, ele tem escamas e serve de alimento. Pensaram? Posso descobrir? Será que é o que vocês estão pensando? Vamos descobrir. É o peixe. Ele é um animal que vive na água,
ele é um animal que tem o corpo coberto por escamas, diferentemente do passarinho que a gente viu, o periquito. E agora? Eu duvido que vocês descubram que animal está escondido aqui. Ó, a caixa é grande. Será que o animal é grande? Ou ele é pequeno e a professora colocou numa caixa para enganar vocês? Vamos lá? A professora vai dar pista. Ele é doméstico, assim como o periquito, assim como o peixe. Então, eu posso ter na minha casa sem problemas. Ele tem pelos, então ele é diferente do periquito que tem penas, diferente do peixe que tem escamas. E ele come plantas, ele come sementes e verduras. Vocês não vão acreditar no que tem aqui! É um porquinho da Índia! Esse porquinho da Índia, ele é muito especial. É a Kate. A Kate é um porquinho da Índia e é um animal que tem pelos, é doméstico, come sementes, frutinhas. Vocês descobriram? Ah, eu não acredito. A professora achou que vocês não iam descobrir. E o próximo agora? O que será que tem aqui? Tem penas, é doméstico, bota ovos. O que vai ser? A professora vai dar uma dica. Ele não é um animalzinho vivo como esses que a professora trouxe. Ele é uma representação. E qual será? Vocês acham que é galinha? Será? Muito bem! Vocês adivinharam. É uma galinha. Então, aqui na bancada, a professora trouxe vários animaizinhos, porque hoje nós estamos falando deles, dos animais. Alguns deles podemos ter na nossa casa, sendo domésticos, e outros não. Agora, vocês sabiam que os animais, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, eles têm um ciclo de vida, né? E eles possuem características diferentes. Pode ter penas, como a galinha, como o periquito, pode ter pelos, como a Kate, ou pode ter escamas, como o peixe. Podem ser domésticos, eu posso ter na minha casa todos eles. Ou pode ser selvagens, onde eu só encontro no zoológico. E também podem ser terrestres ou aquáticos. Vejam como é a classificação dos animais. E agora, vamos ver a cobertura do corpo. Se nós olharmos lá, na telinha, antes de vermos a cobertura do corpo, é importante a professora explicar o seguinte. Quando vocês viram todos aqueles animaizinhos na bancada, vocês podem ficar ansiosos e quererem um bichinho desse para ter em casa. Mas eu preciso ter cuidado com os animais. Não é somente pedir para a mamãe comprar um bichinho desse, levar para casa se eu não ter cuidado. Muitas vezes acontece que vocês levam um bichinho desse daqui para casa e o que acontece? Nos primeiros dias, vocês ficam eufóricos com ele, cuidam, dão carinho, mas com o passar do tempo, a mamãe que vai ficar responsável por limpar a sujeira, por dar alimentos. Então a gente tem que ter a responsabilidade de cuidar do bichinho e não abandonar. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes eu tenho um cachorrinho, como aparece ali na imagem, eu dou muito carinho para ele. Perfeito. Mas às vezes o meu animalzinho, ele não fica num ambiente adequado, às vezes o ambiente é pequeno, as pessoas em vez de colocar coleira, acabam colocando corrente no pescoço. Ou muitas vezes, quando ele chega numa idade adulta, ele fica doente. E o que as pessoas fazem? Abandonam nas ruas. Isso não é legal. O bichinho, ele precisa de carinho. E aqui, olha só nessa outra imagem, também foi abandonado. Então é preciso ter muito cuidado e respeito pelos animais. Se eu quero um animalzinho, ou eu posso comprar ou eu posso adotar. Muitos animais estão na feira de adoção e eu preciso ter cuidado com isso. Então agora a gente vai para as características dos animais. Já vimos que precisamos cuidar e agora, quais são as características dos animais? Vamos lá? Como a professora falou, muitos têm a cobertura de pelos.
Como é o caso do qual animalzinho? Como é o caso da Kate. A Kate tem pelos. Qual é a outra cobertura que nós podemos ver? Tem animais que possuem carapaça, que é o caso da tartaruga, dos jabutis. É uma outra cobertura que eles possuem. Que mais? Escamas. Além das cobras, qual foi o animalzinho que a professora tem aqui na bancada e que possui escamas? O peixe. Então, olhem a diferença da cobertura do corpo dos animais. O que mais que nós vemos? Penas, muito bem. Na bancada, qual era o animalzinho que tinha penas? A galinha e o periquito. Ok. E agora? Também temos que ver que os animais, eles podem ser diferentes de acordo com o ambiente que eles vivem. Eles podem ser aquáticos, que vivem na água. Eu sabia que vocês já sabiam. E terrestre vive aonde? Muito bem, terrestre vive na terra. O passarinho, aqui no caso a professora trouxe, o sabiá laranjeira. Apesar dele voar, o ambiente dele é terrestre. Aqui a formiga também é terrestre. O jacaré também aquático e terrestre. Ele precisa do ambiente aquático e também ele precisa do ambiente terrestre. Se nós olharmos aqui na bancada da professora, terrestre e esse. Sim, muito bem, aquático, a Kate. A Kate também é terrestre. E a galinha? Também é terrestre. Parabéns! E agora? Já vimos como eles têm a cobertura do corpo. Nós já vimos que depende do ambiente, eles podem ser aquáticos como peixe ou terrestres. Agora, com relação à alimentação. Com relação à alimentação, os animais eles também comem coisas diferentes. Eles podem comer plantas e milho, que eles são chamados de herbívoros. Herbívoros que comem plantas. A professora vai falar bem devagarzinho para vocês gravarem. Herbívoros, que comem plantas, sementes, frutinhas. E agora? Aqui a professora trouxe a Joaninha. A Joaninha, vocês acham que ela é herbívoro, come plantas, carnívoro, come animaizinhos, ou vocês acham que ela come os dois? Bom, os pulgões é o alimento da Joaninha, ela é carnívoro. Eu sabia que vocês iam descobrir sem a professora falar. Carnívoros são os animaizinhos que comem carne. E o que mais? Agora nós vamos ver o seguinte. Além de ter a cobertura do corpo diferente, além de viver em ambientes diferentes, terem uma alimentação diferente, eu posso classificar os animais em domésticos e selvagens. O que são domésticos? Que eu posso ter lá na minha casa. Muitos de vocês apostos que tem galinha, apostos que tem porquinho da Índia, aposto que tem peixe e periquito, ou seja, são domésticos. Posso ter na minha casa perfeitamente. Mas existem animais que não, que eles somente eu posso ver ou na natureza ou no zoológico. Por quê? Porque eles são selvagens. No caso do leão, no caso da girafa, ok? Aí, já vimos o que comem, cobertura do corpo, se podem viver na água, na terra. E agora nós vamos ver o quê? Se eles são vertebrados ou invertebrados. Nossa, que palavra difícil? Não. Vertebrados. O que quer dizer? Vértebras. São aqueles animais que possuem coluna vertebral. O que é a coluna? A professora trouxe aqui o esqueleto. Se a professora virar o esqueleto aqui, a coluna vertebral é essa estrutura, é o eixo que sustenta o nosso corpo. E ele é formado por outros ossos que são chamados de vértebras. Então, os ossos, ou seja, a coluna, ela é responsável por sustentar o nosso corpo, protege as costelas, que estão aqui. Ela vai proteger as costelas e vai sustentar os músculos. Então, nós, seres humanos, somos vertebrados, possuímos coluna vertebral.
A Kate tem coluna vertebral, o periquito tem coluna vertebral, o peixe também e a galinha também. Todos esses possuem coluna vertebral. Mas será que os animais se classificam só como vertebrados? Não. Tem animais que eles são invertebrados. Invertebrados. O que significa invertebrados? São animais que não têm ossos. Vocês pensem aí. Que animais vocês acham que não têm ossos? Estão pensando? Pensaram? Vou dar uma dica. Um animal que voa, sim, muito bonito, não tem ossos. Qual será? A borboleta. Então, a borboleta é um animal que não tem osso. Ela é invertebrado. Ao contrário de nós, seres humanos, que possuímos essa coluna vertebral. Assim como a Kate, assim como a galinha, como o periquito e como o peixe. O que mais? Vamos olhar lá? Olha só. Nossa aula de hoje, já vimos que os animais, eles podem ter pelos, escamas ou penas. Então, depende da cobertura do corpo. Vimos também que eles se alimentam de diferentes maneiras, ou plantas, ou sementes, ou carne. Vimos também que eles podem viver na terra ou são aquáticos que vivem na água. Já vimos também que eles podem ser domésticos, posso ter lá na minha casa a galinha, posso ter lá na minha casa a Kate, o peixe e o periquito. E podem ser selvagens também. Mas nós vamos ver agora o quê? O que será que nós vamos ver agora? Que eles podem ser domésticos e selvagens, exatamente. Domésticos quando eu posso ter na minha casa, selvagens como não. Agora nós vamos ver que os animais, eles podem ser classificados de acordo com o grupo. Os animais vertebrados, muitas vezes, eles são mamíferos. A professora trouxe ali para vocês verem na telinha. Então, os vertebrados que possuem ossos são os mamíferos. O que são animais mamíferos? O que vocês acham? Mamíferos são os animais que mamam. Nós somos mamíferos. Desde o momento que nós nascemos, nós mamamos. Então, além de vertebrados mamíferos, existe outro tipo de classificação, que são os vertebrados que não são mamíferos, mas que são as aves, como o tucano, como a arara, como o periquito. Então, animais que são vertebrados podem ser mamíferos, podem ser as aves e o que mais? Podem ser também os répteis. Aqui a professora trouxe o camaleão, cobra, tartaruga, o jacaré. Eles também é um outro grupo. Eles possuem ossos. Então temos os mamíferos, as aves, os répteis. E será que acabou por aí? Não, temos mais um grupo, que são os anfíbios, caracterizando o quê? As rãs, os sapos. Vejam como os animais são classificados em quantos grupos? Vocês já imaginavam que era tudo isso? Bom, agora, os peixes. Os peixes, ele também é uma classificação. Mamíferos, aves, répteis, peixes, anfíbios, como a professora trouxe na bancada ali o peixinho. Ele também é vertebrado. E agora? Agora, vamos ver se tem mais um. Esses são os invertebrados. Já vimos que vertebrados têm ossos. Invertebrados não têm ossos. Na nossa bancada ali, todos têm ossos. Quem que não vai ter ossos? A borboleta, o caracol e muitos outros também não têm ossos. E agora? Já vimos a classificação dos animais em invertebrados, vertebrados e chegamos à parte da experiência. Olha como a Kate está animada! Hein, Kate? Qual vai ser a experiência de hoje?
Vocês estão pensando? Ah, eu duvido que vocês acertem a experiência. A professora trouxe aqui. Nós vimos que os animais, eles podem ter ossos ou não. Como nós chamamos os animais que têm ossos? Como? Isso, vertebrados, parabéns. E invertebrados, os que? Joia, os que não têm ossos. A professora trouxe aqui, nessas bandejinhas, tem ossos de algum animal. Vocês vão ter que descobrir que animal será que tem esse osso. Vamos lá? Então a professora vai usar o pincel e vai tentar descobrir o que tem aqui. Olhem só! Osso de quem será esse? A professora vai tirar aqui para vocês visualizarem melhor. Será que esse osso, ele é de uma ave? Ele é de um peixe? Ele é de um mamífero? Ele é de um... Que animal será que é o dono desse osso? Se você falou que o animal dono desse osso, claro, você com certeza já comeu na sua casa um churrasco. Então, esse osso aqui pode ser de um boi ou de uma vaca. E agora, qual osso será que vai aparecer aqui? Vamos lá? Posso dar uma pista. Os ossos que vão aparecer aqui desse animal, eles desapareceram há muito tempo. E eu aposto que tem aluno aqui que ama esse animal. Só por esse pedacinho vocês conseguem descobrir? A professora vai tirar para que vocês visualizem melhor. Ah, agora ficou fácil. Que animal é esse? Ossos de qual animal? Sim, dos dinossauros. Então, os dinossauros, a vaca, são animais que possuem ossos e são vertebrados. E agora, qual será aqui? A professora vai trazer bem pertinho para vocês verem. Ah, esse eu duvido que vocês descubram. A professora vai até jogar a terra aqui, ó. Areia, quer dizer. Que animal será que é esse? Vocês descobriram, eu não acredito. Esse animalzinho aqui é um beija-flor. Então, esses são os ossos do beija-flor. Então, o beija-flor, o dinossauro, a vaca ou o boi são animais que possuem ossos. Vocês já descobriram 3. Vamos ver qual é o próximo? Ah, esse aqui apareceu logo. De qual animalzinho será que é esse osso? Olharam bem? Eu vou dar uma pista. O animalzinho que tem esse osso está na bancada. Ele voa, ele bota ovos. Sim, parabéns, é a galinha. Esses ossinhos aqui são da galinha. Então, quando a gente se alimenta lá da carne da galinha, ela tem esses ossinhos. Então, já descobrimos os animais vertebrados. A vaca. Qual é esse mesmo? Sim, o dinossauro. Esse aqui, o beija-flor. Esse, a galinha. Agora, vamos ver se vocês descobrem esse último que está escondido. Ah, e esse não está querendo aparecer. Olhem só, o professor vai mostrar só um pedacinho. Tentaram descobrir por esse pedacinho? Está difícil? Então, a professora vai tirar a areia aqui para vocês tentarem descobrir. E agora? Qual animalzinho possui esses ossos? Descobriu? Ah, não vale. Vocês já viram que tem na bancada, né? É o peixe. Então, o peixe também é um animal? Sim, vertebrado. Muito bem. Essa é a nossa experiência de hoje, então vocês foram feras, vocês já descobriram o que é. Mas nós vamos agora para outra experiência. Aposto que vocês vão descobrir. A professora trouxe latinhas e nessas latinhas tem uma charadinha e vocês vão ter que descobrir. Dentro tem um animal. Qual será o animal que está aqui? Bom, é um animal selvagem, ele possui
ossos, vive no ambiente aquático, mas ele depende do terrestre também. Qual vai ser? Deixa eu olhar. Eu acho que vocês vão descobrir. Mas eu sabia que vocês iam descobrir. É o jacaré. Ele possui ossos, ele vive tanto na terra quanto na água. Muito bem, e possui ossos. Perfeito. Agora essa daqui. Qual será o animal que está escondido nessa latinha? É um animal que come plantas, ele é selvagem, então eu não posso ter ele na minha casa e ele é terrestre. Qual vai ser? Vocês descobriram! É a girafa! A girafa, muito bem, ela não pode ser um animal doméstico. Geralmente a gente vê as girafas aonde? No zoológico. Muito bem. Essa latinha aqui, ouça o barulhinho. Qual animalzinho está aqui? Tem pelo, é doméstico e terrestre. Será que é algum dos animais que está na bancada? Vou dar uma pista, ele não está na bancada. E eu aposto que vocês têm na casa de vocês. Qual vai ser? O gato! Muito bem! Agora essa latinha. Qual animal está escondido? Ele é selvagem, ele é carnívoro e tem o corpo coberto por pelos. Se ele é selvagem, eu não posso ter ele na minha casa. Carnívoro é o que come carne e tem o corpo de pelos. Qual animal? Vocês acertaram, onça, parabéns! E agora, nessa latinha, o que será que temos aqui? Bom, é um animal que voa, ele é doméstico e ele tem penas. E ele está na bancada da professora. Qual vai ser? O passarinho. Então, o passarinho, ele também é doméstico, ele tem ossos, ele vive no ambiente terrestre. E essa latinha? Não acredito que vocês vão descobrir já de primeira, sem eu dar pista alguma. É um animal selvagem, carnívoro e vertebrado. Ou seja, come carne, tem ossos. E eu não posso ter na minha casa. A cobra, parabéns para quem acertou aí em casa. Acertou de primeira, muito bem. E essa latinha? Estamos chegando às últimas latinhas. Qual será? Essa daqui é um animal que tem ossos, portanto, vertebrado. É herbívoro, sinal que come plantas. E tem o corpo de pelos e fornece leite. Esse é fácil. Eu sabia que vocês iam acertar na primeira. É a vaca, parabéns. E essa última? Vertebrado, fornece carne. O seu cheiro serve para ele se comunicar com os outros. Qual será? Ele não tem um cheiro muito agradável. É o porco. Então, olha só, nessa nossa brincadeira de adivinha, a gente pôde perceber que os animais, eles possuem diferentes características. Alguns podem ser domésticos, como o passarinho, né? Alguns podem ser selvagens, eu não posso ter uma cobra em casa, uma onça, um jacaré e uma girafa. Alguns vivem na terra, outros na água e a sua alimentação também é diferente, ok? Agora, se nós retomarmos as nossas hipóteses de hoje, quais seriam? O que vocês mandaram? Nós vimos que os grupos de animais, eles são diferentes. Podemos ter grupos de animais com pelos, animais que mamam, animais que comem plantas. E vocês mandaram para mim o quê? Vamos lá olhar? A pergunta é, como nós poderíamos organizar esses animais em diferentes grupos? Essa foi a pergunta que a professora lançou. E o que vocês mandaram? Sim, grandes e pequenos. Quais? Ali da bancada deu pra gente ver que hoje os animais, eles foram pequenos, mas existem animais grandes, como a girafa, o elefante. Pulam, correm e rastejam. Isso,
A locomoção dos animais também é diferente. Alguns voam, alguns nadam, só que muitos dos que voam, o ambiente é terrestre. Muitos vivem no ambiente aquático. Vivem na floresta ou em casa. Lógico, na bancada a professora trouxe esses animais e esses animais, eles podem viver na nossa casa, tranquilamente. Mas existem animais que só podem viver na floresta. O que mais que vocês me trouxeram de hipóteses? Vamos lá? Ah, tem pelos, penas e escamas. Sim, a cobertura do corpo é diferente. Alguns possuem carapaça, alguns possuem pelos, escamas. E aí, perigosos ou mansinhos? A professora trouxe na bancada só animais mansinhos. A professora não trouxe animais selvagens. Então, os animais eles podem ser domésticos ou eles podem ser selvagens. E o que mais? Qual foi a outra hipótese que você trouxe? Que eles podem comer ração, podem comer plantas, podem comer carne. Exatamente. A galinha tem um tipo de alimentação, ela come plantas, então ela é herbívoro. A Kate também é herbívora, ela come frutas, verduras. O peixinho, ele também come plantas, alguns deles, como as algas, mas muitos dos peixes também são carnívoros, que acabam comendo carne e outros peixes. E o passarinho, ele também é herbívoro, ele também come plantinhas, come verduras. Vejam que legal. E a última hipótese, vivem na água ou no solo? Aqui na bancada da professora, deu para nós percebermos. Peixe vive na água, a Kate, a galinha e o periquito vivem na terra. Então, o ambiente que eles vivem também é diferente. E agora? Agora nós vamos voltar para o seguinte. O objetivo nós já vimos? Sim, não, nós não vimos o objetivo. Será que nós atingimos o objetivo? Descrever as características dos animais em relação à sua alimentação. Se eles são carnívoros, herbívoros, onívoros. Vocês lembram o que são carnívoros, herbívoros e onívoros? Sim, carnívoros vai comer carne, herbívoros, plantas, sementes e onívoros vai comer carne e plantas. Com relação ao habitat, a gente também conseguiu descrever alguns animais. Alguns vivem na água, outros vivem na terra. E diferenciamos também animais vertebrados e invertebrados. O que seria vertebrados? Que possuem ossos, possuem coluna vertebral. E invertebrados são os que não possuem ossos. Assim, na bancada que a professora trouxe, deu para a gente ver que todos esses animaizinhos, eles possuem coluna vertebral. Eles têm ossos, mas a borboleta, o caracol, não tem osso. Então, ele é, claro, invertebrado. Parabéns! Agora, então, nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, porque hoje a nossa aula trouxe muitas informações sobre os animais, quanto à sua locomoção, quanto à sua alimentação, quanto ao seu habitat, se eu posso ter ele na minha casa ou não, lembrando que eu tenho que ter muito cuidado com os animais. Se eu vou levar a Kate ou vou comprar um porquinho da Índia, eu preciso ter muito cuidado com ele, né? Eu não posso abandonar também. Então, o cuidado fica para que vocês tenham com todos os animais. Como a gente viu na aula do meio ambiente, nós não temos que ter cuidado com o nosso meio ambiente? Sim, e com os animais, a mesma coisa. Então, nós chegamos ao final de mais uma aula e eu espero vocês na próxima aula de Ciências da Natureza. Um grande beijo e até a próxima! Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conhecer e entender um pouco mais sobre a arte no período clássico e no período medieval. Começamos nossas investigações lá no período pré-histórico, lembram? Onde descobrimos que foram com os homens da pré-história que a arte começou. A próxima parada foi no Egito, onde aprendemos mais um pouco sobre a evolução da arte,
com essa civilização antiga. Nessas viagens, eu conheci 2 pessoas que deixaram um recadinho para nós. Vamos relembrar? Valorizem a história. Cada geração contribui para a evolução. E o mais importante, valorizem a natureza, preservem e vivam na simplicidade das coisas. Aprendam com o passado. Cuidem e valorizem a nossa história. Viva o seu presente. Cuide-se e acredite em seu futuro. Muito importante o que disseram, não é mesmo? E agora? Como essa história continua? Opa, algo está acontecendo! Uau! Onde estou? Alguém sabe? É a Grécia. Aqui, tudo é tão belo. Para os gregos, a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Desenvolveram grandes ideias. Não é à toa que a Grécia é chamada o berço da civilização. Beleza, justiça e verdade, nenhum existe sem o outro. Olhem essa escultura! Sabiam que tem 3 períodos? Arcaico, a imagem humana muito próxima da realidade. Clássico, a figura humana representada de maneira mais real e natural. Helenístico, período da expressão e emoção. A representação do homem, a busca pela perfeição, a riqueza de detalhes e movimentos são algumas das principais características que foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo. Ah, os templos! A arquitetura desperta muito interesse. Construídos para os deuses. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Existiam 3 estilos de coluna: dórico, o mais antigo e simples; jônico, leveza de suas linhas; e coríntio, com mais detalhes. Na pintura, temos a arte cerâmica. Os vasos gregos são muito conhecidos por seu colorido. Suas pinturas reproduziam cenas do dia a dia e histórias da mitologia grega. Uau! Esse lugar onde estou agora! Vamos falar sobre maneiras de contar histórias. Quem pensou em teatro? Acertou! O teatro foi criação dos gregos. Teve origem nas festas que saudavam o deus Dionísio. Foi uma das formas mais ricas de arte, com espetáculos de mímica, dança, música e recitais de poesia. Eram situados assim, ao ar livre, como vocês estão vendo, em locais com boa acústica. Havia 2 tipos de teatro: tragédia, histórias trágicas,
e comédia que contava histórias de maneira engraçada. E a música na Grécia? A música é uma das marcas registradas do espírito do povo grego. A música está relacionada com as 9 musas, deusas que inspiravam os artistas. A princípio, a música estava ligada à poesia. O canto coral era a mais elevada manifestação da música grega. Realizavam festivais e competições de corais. Foi nesse período que o filósofo Pitágoras fez uma descoberta sobre os sons. Vamos ver o que ele descobriu? Um dos estudiosos que descobriu as notas musicais foi Pitágoras, que percebeu a relação entre o som e o tamanho dos objetos que o produziam, e resolveu entrar mais a fundo nessa descoberta, criando assim um instrumento chamado monocorde, que, como o próprio nome já diz, é um instrumento que possui apenas uma corda. Nesse instrumento, Pitágoras percebeu que a diferença entre as notas se dava a partir da divisão da corda. Pitágoras conseguiu entender as notas através de frações matemáticas. Dividindo a corda, ele percebeu que a corda soava diferente a cada toque. Viram? Ele fez algo muito importante para a música. Legal, não é mesmo? A música me lembra dança. Vamos ver e ouvir um pouquinho? A dança reúne as pessoas em festa. Os gregos acreditavam que a dança era um presente dos deuses para o homem esquecer através dela suas dores e tristezas da vida. É um meio de cultivar tanto o corpo quanto a alma. A arte grega inspirou muitas civilizações, atingindo um grau grandioso de perfeição. Opa! Novamente algo está acontecendo! Para onde será que eu vou agora? Vão pensando aí. Onde estou? Já sei, observando esse lugar. Estou no período medieval, onde a igreja influenciava bastante as produções culturais, marcada pelo teocentrismo, ou seja, Deus como centro de tudo. Olha a arquitetura dessa igreja. Arcos, colunas grandes, a riqueza de detalhes, imagens e pinturas decoram o templo.
mosteiros e igreja em estilo românico, feitas em paredes, pedras grossas e fortes, colunas, janelas pequenas, pouca iluminação. Dentro da construção, arcos arredondados. Olhem essa outra igreja! Tem um diferente estilo, bem altas. Até parece que chega ao céu olhando da onde estou. Muitos detalhes. Essa tem estilo gótico. Arcos em formato oval, paredes altas, janelas maiores que serviam para a entrada de luz, diferente da românica, que tinha pouca iluminação. Agora, aqui tem mais iluminação, com esses belíssimos vitrais repletos de cores que contam histórias através do desenho. Tem os castelos, estrutura, parede forte, cercado de grandes muralhas, torres, construídos principalmente para manter os inimigos distantes. Pedreiros, artesãos, carpinteiros, marceneiros e outros profissionais trabalhavam bastante. Os castelos demoravam anos para serem construídos. A música. Sim, nas igrejas, com o canto gregoriano. Ouçam. Sabiam que foi nessa época que o monge Guido d'Arezzo deu nome às notas musicais, usando as sílabas iniciais de um poema em latim? Vamos ouvir? Se quiserem, podem até tentar acompanhar. Resonare fibris, mira gestorum, famulitiorum, solve bonuti, labireatum, sancte Ioannes. Já a música popular era interpretada pelos trovadores e menestréis, poetas, cantores que levavam com voz, instrumento e encenação histórias por onde passavam. Vejam e se divirtam um pouquinho. A dança medieval era muito comum, tanto nos palácios como no campo. As danças da corte, passos mais lentos, enquanto que as danças camponesas, com passos mais rápidos. Dançada em grupos, em rodas ou fileiras. Vamos assistir?
o teatro. Sua origem está ligada às celebrações religiosas. Mais tarde, o teatro foi se adaptando às mudanças e contando histórias sobre a vida, o dia a dia, os costumes. As encenações eram realizadas dentro das igrejas e em lugares ao ar livre, como por exemplo, nas ruas, praças. Puxa, que lugar incrível! Como eu aprendi! Espero que vocês também! Quanto conhecimento! Mas como sempre digo, meu tempo está acabando e eu preciso voltar. Cheguei! Aqui estou! Como é bom conhecer, aprender com o passado para entender o presente. Vamos ver o que aprendemos com a aula de hoje? A Grécia é o berço da civilização e as artes desenvolvidas nesse período buscavam a beleza e perfeição. A Idade Medieval foi marcada pela influência da Igreja nas composições artísticas. As igrejas, os castelos e os vitrais são exemplos maravilhosos da arte medieval. Valorizem a arte, valorizem a cultura de todos os povos. Até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!